Olha, gente, então, hoje a gente vai abordar dos métodos modernos. A mesma coisa até do que eu tinha comentado quase agora na revisãozinha aí que eu tinha feito. Quando você pensa nesse processo de avaliação, de analisar o desempenho, tanto tradicional quanto moderno, não é garantia que você vá conseguir aí, né, um emprego, você vá começar a trabalhar, sei lá, quando acabar o curso. Eu sei que já tem gente que está trabalhando, daqui a pouco chega a temporada aí também, e você vai encontrar isso, tá? Às vezes a pessoa te manda embora e tipo, você não tem o motivo, você não tem o feedback, mas internamente fizeram algum tipo de análise que acharam por decidir aí o seu desligamento. Esse recapitulando, eu já fui comentando com vocês, tá? A escala gráfica lá que coloca-se é ótimo, bom. O escolha forçada, o sinalzinho de mais e menos. A pesquisa de campo quanto ao desenvolvimento do trabalho, incidente crítico, a rotina de trabalho, eu tinha comentado. E também sobre as críticas, né? Que são métodos aí burocratizados, rotineiros e repetitivos. E aí ele meio que observa os colaboradores de forma igual ou até padronizada, mas não é assim que a coisa funciona. Uma vez que até aqui na escola vocês já passaram pelo presencial, passaram agora pelo remoto e veem, né, que um aluno não é igual ao outro. Às vezes a facilidade aí que o Matheus pode ter, sei lá, para cálculo, a Júlia já tem facilidade para LPL ou para outro componente mais de humanas ou algo do tipo. Porque isso que faz com que, quando formam-se grupos, você tem aí potenciais diferentes e aí na empresa também. Porque se todos os colaboradores tivessem a mesma habilidade, competência, a empresa ela ia ter um problema, ela ia ter muita gente boa só em uma coisa e nas outras áreas ela ia ficar ali pendente. Então, por isso que ao se avaliar, você tem que levar em consideração aí é, as diferenças entre as pessoas nas organizações. Isso é até considerado ultrapassado por questão, lembra lá do Taylor, que via o homem como máquina e a gente sabe que não é assim, né? Que aí ele pagava mais para a pessoa trabalhar mais, como se fosse um incentivo financeiro. Mas não é assim que a coisa funciona, digamos, né? Então, após essas percepções, começou aí a analisar novos métodos para poder fazer com que as pessoas fossem avaliadas aí realmente de uma forma até um pouco mais descontraída ou de uma forma que mostrasse um resultado mais próximo da realidade, com menos burocracia. Muitas empresas com pilhas e pilhas de papel de avaliação. Parece que é uma coisa, digamos assim, tipo aqueles processos do fórum de antigamente, que eram pilhas e pilhas de papéis, e aí você tem a pasta lá do funcionário que você vai colocando as avaliações. Lembra daquele vídeo que eu tinha mostrado, um trecho? Eu acho que foi até o dia que estava pelo Teams online, porque não estava o aplicativo do Teams funcionando. E ele fez a avaliação do cara lá e vinha uma pasta, ele abria e aí analisava lá tudo. É mais ou menos isso. Então, essas críticas da avaliação tradicional, elas vão no sentido que a administração evoluiu, tem evoluído, né, com o passar dos anos, e ainda não cabe mais a gente E a ficar olhando. avaliação antiga. Pode falar. E a administração evoluiu, mas os métodos estão antigos ainda, né? Como se fosse na época do Taylor, né? A pessoa
exercia uma única função, então aquele formulário pronto servia naquela época, né? Escala gráfica, hoje em dia já não serve mais, né? Porque as pessoas também têm tarefas multifuncionais hoje em dia, né? Trabalho em equipe, essas coisas todas, né? Sim, isso até que você falou foi bem lembrado que antes, né, era super especialização, era o tchan, assim, da administração. O Taylor tornava a Thaís a melhor apertadora de parafuso, tornava o João aí o melhor funcionário que ia fazer a entrada da matéria-prima no processo. Mas, gente, não é assim hoje em dia, né? Até se a gente pensar, o que as empresas querem são colaboradores fazendo de tudo. Porque você vai numa loja, você tem que conhecer do produto ali que está sendo vendido, muitas vezes conhecer do processo de receber mercadoria para fazer o reabastecimento, saber organizar lá como é que vai ficar o estoque e tal. Então, são coisas diferentes que muitas vezes você vai se deparar com isso e vai acabar avaliando o funcionário de uma forma que era usada há quase 100 anos atrás aí. Então não dá, porque a pessoa ela atua em várias frentes e ela desenvolve conhecimentos diferentes. Por isso que foi necessário aí repensar ainda, né? Apesar de eu ter falado que pode ser que você nem encontre nenhum tipo de avaliação, mas ainda também pode ser que você encontre nesse sistema aí mais antigo aí da avaliação de desempenho, tá? Algo mais tradicional. E das novas abordagens que nós temos aí, as que são utilizadas hoje em dia, seriam aí as três. Gente, só um segundo que eu vou ter que ver aqui o interfone rapidinho. Pronto, turma. Ai, ainda bem que era a moça lá de baixo avisando. Ó, nós temos essas três, que é a avaliação participativa por objetivos, a avaliação por competências e a avaliação 360 graus, que a gente vai falar delas aí, aprofundar, para que vocês entendam melhor. Eu até separei pequenos vídeos também para poder contribuir para que vocês possam ter aí uma outra visão, uma outra ideia. O bom hoje em dia até da internet é que vocês conseguem assistir palestras, TEDs. Não sei se já assistiram a algum TED. Sabe o que é TED ou não? Alguém? Não é negócio de banco, não, Sim, de transferir certo. dinheiro. O que é TED? Ah, não sei explicar o que que é. Eu sei que tem um monte de palestra. A gente viu São. ontem. Ah, assistiram? Isso. São palestras curtas, né? De aí, acho que até 15 minutos tal. E que o TED, ele é interessante porque, tipo, é bem direcionado, assim, o conteúdo. E fica bem interessante. E hoje, com a internet, com vários meios tal, a gente encontra aí essa facilidade de conteúdo até para que vocês também aprofundem. Porque vocês vão sair aqui do curso, eu já perguntei isso em outros momentos, mas às vezes a pessoa ela não quer seguir a faculdade de administração, ela quer seguir outra área. Aí ela acaba se deparando com algo que ela viu no curso aqui, ou que ela foi pesquisando, e de repente é uma área que tem correlação. A gente já teve aluno que saiu da ETEC, foi fazer direito, e aí, inspirado pelas aulas de legislação, foi fazer contabilidade, estou falando na faculdade, né?
Tivemos alunos, por exemplo, lá de logística na sede que foram fazer comércio exterior na FATEC. Então são áreas que têm relação aí e isso acaba agregando para que você tenha até uma certeza ou veja outras visões. Bora para a gente poder começar a analisar aqui e eu vou deixar o slide para vocês, mas eu vou ir colando aí ponto a ponto no chat, tá bom? Bom, a primeira é a avaliação participativa por objetivos. A ideia é você chamar a equipe ou até o colaborador individual. Você define aí os objetivos e as responsabilidades. Então, há uma troca, uma conversa. Lembra que quase agora aí a gente tinha falado sobre a questão do Taylor e lá era tipo vertical, né? A ordem vinha de cima para baixo, pronto, aceitava. Até no filme do Charlie Chaplin lá que ele faz aquela crítica, é também assim, você tem o capataz e tal. Então, se fosse aquela época, não existia ali o participativa, né? Poderia existir a avaliação por objetivo, agora o participativa não, porque mandava fazer, você tinha que atingir ali, e se eles achassem que deveria desligar, desculpa, gente, abria a porta lá da fábrica, tinha um monte de gente chegando, imigrante chegando, e aí pegava outro para trabalhar. Era uma situação diferente. Aí você pensa assim, mas hoje em dia a gente está aí com 14, 15 milhões de desempregados. Sim, mas o custo para se mandar embora uma pessoa, então é melhor você ir fazendo um acompanhamento, você chamando esse colaborador para fazer esse desenvolvimento da avaliação junto, definir o objetivo junto, porque aí ele serve como até um mecanismo de motivação. Então você pode dar aí uma recompensa, por exemplo, atingir o objetivo, você dá uma recompensa financeira. Atingir o objetivo, você dá uma recompensa, uma folga. Segunda-feira aí seria um dia comum de trabalho e terça feriado. Então a pessoa que atingiu o objetivo no mês de agosto, ela poderia no dia 6 ficar de folga. Gente, imagina a motivação dos funcionários, porque nossa, eu vou ficar 4 dias sem trabalhar. Ele vai se dedicar um pouco a mais. Também, o Thaís, a questão da meritocracia, você passa aí por premiar aquele colaborador ou reconhecer conforme ele vai atingindo o desempenho que é esperado ou o objetivo, tá? Que aí o ponto da meritocracia ele está atrelado a você acompanhar o rendimento do colaborador e com base naquilo que ele vai entregando, se está aí atendendo ou superando, você acaba buscando formas com base no desempenho de premiar ou até plano de carreira ou coisa do tipo. Se lembrarem no primeiro semestre, a gente já tinha até comentado de empresas que, se depois de um tempo o colaborador ele não é promovido ou que ele não apresenta um desempenho satisfatório para ser promovido, a empresa desliga para poder oxigenar o seu quadro de colaboradores, ou seja, para trocar e colocar uma pessoa com mais vontade, com mais empenho, porque eles entendem que a pessoa ficou lá X anos e nunca teve uma evolução, provavelmente aquela pessoa ela não tem interesse. Prof. Márcia? Oi? Não Oi. entendi. Não sei se você ia falar que você tinha aberto o microfone. Ah, sim. Não, eu abri, mas fechei. Pode terminar. Tá bem. E aí, turma, a avaliação participativa por objetivo, ela, observando aí o desempenho do colaborador, e ela é planejada
com base em 6 etapas. Então a gente tem formulação de objetivo consensual, acredito que vocês saibam o que é essa palavra, né? O gestor e o colaborador, eles vão negociando ali os objetivos, vão ponderando e aí definindo, negociando objetivos. Eu lembro lá de quando eu era aprendiz, que tinham as metas para a equipe, que fazia, sabe aquele cartão que fica a promotora fazendo o cartão da loja? Aquelas promotoras, elas ganhavam o piso mínimo e o salário delas ali, o que mais agregava era quando elas faziam o cartão baseado numa meta, num objetivo que era colocado. Só que o que eu percebia muitas vezes vinha da matriz, que nem sempre estava perto da realidade da loja aqui em Praia Grande, e eles colocavam metas em alguns momentos muito acima, assim, fora do que seria a realidade. E aí, acho que eu fiquei quase 2 anos lá, 1 ano e 8 meses, sei lá. Eu vi trocar muito o quadro de pessoas que trabalhavam com essa meta que vinha da matriz. Até os vendedores tinham problemas, tal, porque às vezes você faz o objetivo, mas se você não tem ali a realidade da empresa, você pode colocar o objetivo acima e aí desmotiva o funcionário, porque ele vê que não está dentro da realidade, por mais que ele se dedique. E tem muitas empresas que até colocam assim, depois de 3 vezes que você não atingiu, você é desligado. E essa questão de supervisão das empresas assim maiores, como Pernambucanas, né, Marisa, às vezes o supervisor ele não tem noção da realidade, né, daquela filial. E é o que você falou, às vezes ele estabelece metas que é totalmente contrárias à realidade do dia a dia daquela filial. Por isso que o importante de ter um gerente, né, direto ali, um gerente de campo ali, que conhece a realidade para fazer essa intermediação, né, entre o supervisor e eles estarem ali conversando, planejando os planos de ações para colocar um método de avaliação de acordo com a realidade, né, da unidade ali. Sim. Gente, imagina você trabalhando, aí você recebe uma meta que você não tem a menor noção como é que foi pensada, e o pior, você não tem a menor ideia se ela é uma meta possível de ser alcançada. Porque você olha, vamos dizer assim, a média dos últimos meses, e aí você tem uma noção daquilo que está sendo feito, produzido ou acompanhado. E de repente vem algo muito acima. O colaborador ele vai acabar ficando em risco. Por mais que as empresas podem aí colocar desafios, podem colocar formas aí para que o colaborador ele se, digamos assim, se desafie, mas se é algo muito fora da realidade, você vai gerar medo, porque a pessoa vai achar que ela vai ser demitida e começa internamente aí até a ter problemas com o clima organizacional, que a gente também já falou. Outro ponto, né, o que até já fui comentando, são os pontos ligados aí ao comprometimento do colaborador. Se você sentou, fez aí, né, participativo aí a questão do objetivo da meta. E aí o colaborador, ele ficou tranquilo lá para atingir o objetivo, mas ele não demonstra aí o comprometimento. Então, acaba inviabilizando de atingir, porque ele mesmo não foi
tão efetivo aí no cumprimento das atividades. Vamos até pegar aí outra área. Hoje em dia, com o crescimento do e-commerce, nós temos muitas empresas que tiveram que contratar mais entregadores, motoristas, coisa do tipo. Imagina, você definiu lá o objetivo, conforme até a movimentação. Chega no final do dia, o motorista ele parou para ir na casa dele, ele parou para não sei o que, ele foi num lugar e aí ficou interessado em conhecer alguma curiosidade da cidade, ele foi até lá. No final, ele não vai ter atingido tudo aquilo que era colocado. Então, quando você tem um comprometimento da equipe, fica muito mais fácil e melhor de você atingir aquilo que é esperado. Se até o gerente está junto, está acompanhando, é ainda melhor, porque ele não só constrói a meta, mas ele também faz com que o colaborador veja que ele está atuando junto. E aí entra, né, a negociação aí com o gestor por estar junto, de muitas vezes você, para atingir o objetivo ali, de você solicitar um recurso extra. Eu lembro que em frente lá à ETEC de São Vicente tem a praça ali do Camelô. Vocês já devem ter visto a praça do Camelô. Se não, vão lá fazer um tour Camelódromo São Vicente. E às vezes a Honda, que vende lá a moto, eles destinam uma verba para a equipe deles ir para a praça. E aí os caras vão, eles levam balão, levam às vezes uma moto para deixar lá para demonstrar, compraram uma barraca que eles montam lá no meio da praça, tudo uma coisa de suporte para a equipe, para poder buscar onde tem um fluxo bom de pessoas e atingir a meta. Então, também a participativa passa aí pela empresa dar suporte no atendimento ao recurso. Imagina, né? Você tem lá uma meta e você não tem um recurso necessário para atingir a meta. Você vai ficar, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vai ficar desmotivado, você vai ficar perdido, porque é um problema que às vezes a meta é colocada, mas a empresa ela não te dá o suporte ou a base que você precisa para poder atingir aquilo que é proposto. Deixa só eu colocar esse slide. Outro ponto aí é o desempenho, também é considerado aí mais uma etapa. Então, como é que está o desempenho, como é que está o andamento, está indo bem, a equipe está conseguindo demonstrar, ou aquele colaborador específico, tá? E aí lembra do PDCA, que você tem um planejamento, a ação, o controle lá, o check e o action. A gente também aplica aqui, nesse processo, porque aí é quando eu vou fazer a monitoração do resultado, eu vou comparar o objetivo, eu vou vendo aí com base se está indo de acordo com aquilo que era esperado, se aquela meta a previsão dela ser atingida, senão ter que reformular, rever, reorganizar, destinar aí às vezes mais pessoas para ajudar ou mudar a forma de trabalho. Então, o acompanhamento também. Tanto que se é uma meta, né, tipo uma fábrica, quando você tem coisas numéricas, digamos assim, de atendimento, ou de produção, ou de venda, é mais fácil, porque eu tenho 300 unidades a ser vendida, ou 300 atendimentos a serem feitos. Eu divido aquilo por mês e pronto. Fica algo ali colocado numericamente, você sabe. Aí se chegar no dia 20, você só conseguiu metade, e você viu que já passou da metade do mês, e você corre o risco aí de não bater a meta. Então, o gestor, ele reorganiza, ele vê o que está acontecendo. Por isso que tem que ser constante, porque se deixar para a última hora, a meta não vai ser alcançada, e aí no mês seguinte, aquele objetivo que foi feito, provavelmente você vai ter problema aí, porque vai ter que ser
reformulado ou para compensar, ou se o colaborador mais uma vez não atingir, aí pode acontecer aqui, ó, que volte a questão do comprometimento, aí vão querer questionar como é que está o comprometimento, tá? E por fim, o feedback intensivo aí e a avaliação desse processo de forma conjunta. Olha, a gente definiu a meta, definiu o objetivo. Como é que foi? Deu certo? Não deu certo? Quais foram os problemas? Porque por mais que aquele colaborador, às vezes ele mude de área ou ele não fique muito tempo naquela função, mas você começa a criar o know-how. Sabem, né, o que é know-how? Que é o conhecimento, a experiência daquilo que foi feito. Então, com os próximos, você já sabe. Até em aula mesmo, eu dou aula de cálculo financeiro. Vocês tiveram isso, acho que no ano passado, né? Juros simples, compostos, amortização. Gente, pelo know-how que eu tenho, porque desde 2012 que eu dou esse componente, né? É engraçado que esse processo de feedback aí, que eu até faço junto com os alunos, por exemplo, eu vou explicar um conteúdo. Eu vou colocar juros compostos. Aí tem uma fórmula, eu não sei como é que vocês aprenderam ou se aprenderam, mas tem uma fórmula que ela usa a raiz quadrada com expoente, que é para você encontrar a taxa. Porque tem professor que faz usando tabela, tem professor que faz. Cada um faz lá, usa calculadora científica, financeira. Financeira você não precisa nem usar a fórmula tal, mas eu trabalho usando umas fórmulas. E aí, eu pelo know-how e pelo tempo, eu já até sei quais são os prováveis erros e problemas que o povo comete. Porque eu até falo para eles, gente, cuidado com tal, tal e tal coisa. Aí beleza, né? Eu falo. Quando chega, na hora que eles fazem, eles erram justamente aquilo que eu falei e eu tinha dado ênfase. Eu falei, gente, vocês não prestaram atenção, né? Porque eu falei disso, disso, disso. Eu expliquei assim, assim. Pedi para anotar no rodapé, porque para que vocês não errassem, porque de experiência com outras turmas, eu já tinha tido esse problema. Então, tudo que vai acontecendo na empresa também agrega aí e acaba ficando como know-how, porque é aprendizado e na hora de definir a próxima meta, a próxima ação, a empresa já sabe onde deu certo, já sabe o que deu errado, o que precisa ser melhorado, ou coisa do tipo. E aí eu falo, eles falam, nossa, professor, você já sabia o que eu tinha errado? Eu falei, não, é porque em outros momentos outros alunos já tinham feito a mesma coisa. E tanto até de seguir sabe aquela ordem básica de expressão numérica do sexto ano? Eu falo, gente, primeiro você resolve o que está dentro e tal, depois você vai fazer aí o que está fora. Eu coloquei até aí para vocês verem as formas. Aí o aluno, vamos supor aí, ó, que eu botei aí a foto. Ele fala assim, mas como é que você sabia que isso daí foi o que eu errei? Eu falei, porque é pela experiência, pelos outros tempos que se tinha, e o povo acabava já ficando mais atento. E numa empresa também esse processo segue aí o mesmo padrão, porque se eu começo a ver quais são os problemas frequentes, eu preciso já começar a criar mecanismos para que minimize aquele problema. Então, por isso que é tão importante aí o processo do feedback. Tudo bem? Perguntas, a professora Márcia quer falar? Eu tô com. Tá tendo uma obra aqui do lado, nossa, eles estão batendo. Agora que parou, mas estava, meu Deus, difícil. A aula online tem esses problemas, né? Quando não é o carro do ovo. Parece que é bem na hora que a gente está fazendo live. Eles gostam, o Veloz dos Ovos passa. Bem que ele sumiu daqui, eu não sei se a guarda municipal pegou ele. Ah, pode ser. Que eles deram uma parada um pouco mesmo, mas agora tá com uma obra aqui, não sei se eles estão fazendo coluna, mas tá uma bateção, meu Deus. Nossa.
Então, é verdade, o feedback ele é importante, né? Tanto para você fazer o monitoramento, né? E fazer a comparação se os objetivos estão sendo alcançados, né? E também aquilo que você falou, né? Ele serve também já para você prever, anteceder os futuros problemas que podem acontecer, os futuros erros que são comuns, né? De serem cometidos, então já serve também para ser um alerta. Olha, não faz dessa forma, porque pode gerar erro, gerar, né, problemas, procura proceder dessa maneira devido à experiência, né, dos gestores que já é aquilo que você falou, né, o professor, você deu o exemplo dos erros que você já repara, né, que nós reparamos, né, nós como professores já sabemos mais ou menos em quais erros possíveis o aluno ele pode incorrer, né. E o gestor também na empresa, ele já sabe, né? Ele já antevê o que pode acontecer futuramente. Então, o feedback serve tanto para alerta e como para apurar os erros e também corrigir, né? Sim, eu não lembro se era o Peter Drucker que tem uma frase dele aí que dizia a melhor forma de você prever o futuro é planejar, né? Antever. E é a realidade, porque você faz o planejamento e aí você tem nesse planejamento, gente, uma forma de tentar já minimizar possíveis impactos e problemas, e aí até em cima disso, sobre feedback e essas questões que acabam ocorrendo na empresa. Eu vou colocar um vídeo bem curtinho, só para a gente fechar esse tipo de avaliação e a gente segue por competência. Até de uma professora, ó, que ela separou em blocos. Eu vou mandar esse link completo para vocês. Mas aí essa parte é específica sobre avaliação participativa, tá? Então aí que eu já coloco o link, ó, pronto. E eu acho que o áudio tá ok. 9 e 10 avaliações modernas. O 9 é a avaliação participativa por objetivos, que pode vir na sua prova como APO ou APPO, esses dois. É um dos mais modernos. Aqui, o gerente e o subordinado, então, meu gerente e eu, negociamos objetivos e definimos juntos onde que a gente quer chegar. Então, qual que é a consequência de definir juntos os objetivos? A consequência disso é que o gerente, ele vai ter o papel dele no alcance dos objetivos, ou seja, ele vai ter que apoiar, vai ter que ensinar, vai ter que mostrar para o cara como que ele vai fazer isso, e eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que pegar esses ensinamentos, pegar esse apoio da minha gerência e botar em prática. Então, eu e o meu gerente negociamos os objetivos, definimos isso juntos, e aí, por consequência, a avaliação do desempenho será conjunta também. Porque se eu definir os objetivos de forma conjunta, a minha avaliação vai ter que ser de forma conjunta. E até essa questão do feedback fica muito melhor, né? Você faz aquela avaliação conjuntamente, vocês veem o que vocês erraram, o que o chefe poderia ter apoiado mais, o que o chefe deixou passar que não poderia ter deixado passar, o que o subordinado não fez que deveria ter feito. Então, você faz ali uma avaliação conjunta, porque vocês definiram objetivos de forma conjunta. Bastante interessante isso aqui dá bastante resultado, né? O feedback, ele é melhor. E gente, sempre lembra, tá? A avaliação de desempenho tem que ter o feedback para o avaliado. Necessariamente, obrigatoriamente, ele precisa saber o que ele está errando, o que ele está acertando, ele precisa disso para alterar a rota, para ajustar a rota, para melhorar, né? Então, assim, você tem que ter o feedback, isso é muito importante, tá? E o 10... Vou parar aqui nesse, que foi só um trechinho que ela colocou sobre essa definição das duas partes, gerente subordinado negociando, fazendo a avaliação conjunta, que foi aí até uma forma de, tipo, fixar aquilo que já fomos falando agora para vocês. Deixa só eu voltar para
pro slide aqui, peraí. Bora. Bom, ninguém falou de dúvida, a gente vai para a competência. Eu não vou voltar nessa sequência do vídeo dela, mas eu deixei aqui no chat para vocês. Depois, quem quiser assistir, bora lá, né? E a avaliação por competência. É um outro tipo de avaliação. É uma avaliação que a gente tem até a base, né? Ligada àquele negócio do chá, que vocês já devem ter tomado várias aulas sobre chá, que sempre no curso é falado às vezes lá em TO, sobre o administrador, as competências do administrador, aí o professor explica lá a importância do administrador, as suas habilidades, ou coisa do tipo, né? Acredito que sim. E que quando eu faço a avaliação por competência, eu começo a observar em cima daquilo que eu espero para determinado cargo ou função, o que a pessoa tem que demonstrar, quais atitudes, o que ela tem que demonstrar saber, né? Qual é a análise aí que eu tenho sobre a capacidade do colaborador diante de determinada situação ou até coisas que ele deveria fazer na prática ou no dia a dia. Ah, o Newton passou, boa também. Geralmente eu falo isso em TO, logo quando eles estão entrando na ETEC. E aí, um detalhe é que a avaliação por competência, assim como a por objetivo, eu não vou avaliar e vou lá e vou punir o colaborador, né? Porque a ideia, gente, é que eu amplie aquela capacidade, e aí lembra lá do treinamento, né? Treinamento e desenvolvimento. Eu vou ampliar aquela capacidade, eu vou aplicar o treinamento no colaborador, e também eu vou acrescentar conhecimentos que ele não tenha. Quantas pessoas, isso não se aplica a vocês, ou talvez a nós aqui, professora, mas quantas pessoas que trabalhavam antes, nos fóruns com máquina de escrever para digitar os processos, e tinham os processos impressos, e que não tiveram que desenvolver competências para trabalhar com o mundo digital. Aí a gente tem 2 pontos, pessoal. Primeiro, a questão da resistência que as pessoas têm com a mudança. E aí até sobre aprender e tal. E a questão do mercado em si forçar você a mudar. Então, olha que esse processo de avaliação, ele pode ter esses 2 viés. O viés de eu ter uma necessidade por questão de trabalho, mas ainda assim eu me mantenho resistente, e o viés de que chega uma hora que eu sou obrigado a seguir aquilo que é colocado. Tanto que, eu não lembro assim quanto tempo que faz, mas já tem um tempão que muitos concursos você está sendo avaliado nas provas com conhecimentos de informática básica. Qual é a ideia? Às vezes é um concurso, auxiliar administrativo da prefeitura. Não é que você vai ser o cara da informática lá, o técnico. Não, é porque eles querem saber se a pessoa tem noção mínima de informática. Porque hoje em dia tudo é digital. E aí até pegando o fórum que eu falei, o próprio fórum já tem um tempão isso, né? Acho que 2010, antes já tinham terminado, um pouco antes de 2010, porque eu tenho uma amiga que ela aposentou, mas ela era do Tribunal de Justiça. E todos os processos foram digitalizados. Hoje o advogado não precisa mais ir até o fórum pegar o processo.
Ele entra lá com o raio de uma senha lá, ou você sendo parte do processo, você coloca a senha, número do processo, pronto. Tudo que antigamente ficava em caixas, em prateleiras lá, processos gigantescos, agora está digital disponível. Então, olha aí a importância de eu avaliar as competências, de eu treinar a equipe e eu preparar para tendências de mercado. Porque imagina, por exemplo, se você chega numa empresa e aí você não tem o conhecimento de um sistema, aí te colocam lá para fazer uma outra área, mas eles preveem aí um aumento de demanda tal, vai precisar que mais pessoas ajudem no processo, que a área que você está atuando vai ser integrada ao sistema. E aí, você vai pedir para sair porque você não sabe? Então, até esse processo de avaliar as competências, eles ajudam a ter noção em cima aí do, do que a empresa espera do colaborador. Então, a gente já tem vários pontos ou vários fatores que estão presentes aí nas nossas rotinas, tá? Porque a avaliação por competência já não é uma coisa também tão nova. E nesse momento da avaliação por competência, a ideia é identificar, né, as competências principais, as essenciais, para determinada função e até as lacunas. Por isso que no processo seletivo é importante fazer de uma forma, digamos assim, efetiva, ao invés de fazer um processo de qualquer jeito, de você falar assim, ô Thiago, você tem alguém para indicar? Você nem pergunta se a pessoa tem alguma formação, qual é a experiência. Tipo, o Thiago indicou, beleza, pronto. E aí? E a competência da pessoa? Não precisa, então? Qualquer pessoa serve para trabalhar? O Thiago falou que tem, gente. Qualquer pessoa serve para trabalhar? E aí depois começa a dar problema e a empresa já começa, mas pô, Thiago, fulano aí não tá dando certo. Aí até você fazer essa correção do processo, às vezes acaba caindo em demissão, tá? Então, olha o quão importante que é fazer uma boa seleção e fazer o acompanhamento ou monitoramento através aí da análise das competências e das lacunas. Às vezes, numa entrevista, tem dois candidatos muito bons. E aí, né, todas as pessoas têm pontos a melhorar. Eu não vou falar ponto fraco ou defeito, né? A Júlia, TCC de gestão de pessoas, usa isso. Pontos a melhorar quando você for fazer entrevista com o povo lá. Por quê? Não quer dizer que a pessoa não sabe, sei lá, informática, ou ela não é muito boa em relacionamento com outras pessoas, que ela não possa melhorar, né? Não é tipo um defeito que está cravado ali, que nunca vai ser melhorado. Não, pode ser melhorado. Então, eles vão comparar entre os dois candidatos qual é que tem mais competência que pode agregar naquele momento e depois as lacunas ou os pontos a serem aprimorados, a empresa, junto com o seu programa de treinamento, ela vai adequar, vai fazer aí esse fortalecimento daquilo que o colaborador tem a desenvolver, tá? Tem até esse ciclo, não sei se a professora Márcia quer falar, mas é da gestão por competência. Então a gente segue aí o azulzinho, ó, que até eu falei um pouco do PDCA aquela hora, tem também aí uma proximidade. Primeiro, mapear. Então a gente vai analisar aí, vai mapear os conhecimentos, as competências, observar as escalas de avaliação daquela função, começa a mapear, né? Começa a ver como é que está, o que precisa, teve coisa que precisou ser atualizada, às vezes uma área que não lidava com o cliente, agora com o mercado digital aí precisou passar a lidar com o cliente e tal. Então eu vou mapear. Bom, aí eu vou avaliar os colaboradores. Então,
eu identifico aí quem são os avaliados, avaliadores, eu coloco aí métricas, né? Eu coloco sistemática para fazer essa avaliação, aplico a avaliação, e aí eu venho na hora de fazer a análise e gerar o relatório da avaliação. Então eu começo aí com a equipe, com os gestores, a passar os pontos positivos, aquilo que tem a ser melhorado, até para que possa passar ao colaborador. E aí, no ajustar, a gente chega no momento de fazer os apontamentos para poder capacitar e melhorar aí aqueles pontos que foram percebidos antes. Então ele vira um ciclo contínuo porque de repente surgiu uma nova necessidade de uma nova competência e aí eu preciso ajustar. Calma aí que eu esqueci quem que perguntou. Thaís, os maps eles estão atrelados aí as competências que são esperadas, que é como se eu fosse fazer um mapa por cada área. Pensa assim, ó, para você trabalhar no setor de venda, eu faço lá um map da área de venda. Aí eu vou ter uma análise. Quando eu tenho a pessoa do estoque, já é uma outra competência. Por exemplo, vai organização, raciocínio lógico, porque o pessoal do estoque, se não tiver organização, né, vira uma bagunça só. E aí os maps vão em cima disso. Deu por área, criar mapas, criar procedimentos para poder analisar o que cada um precisa ter. Tudo bem? Pergunta alguém? Deixa eu ver. Ah, sim, entendi. Beleza. Prosseguindo? Beleza, gente. Outro ponto é que na avaliação por competência, até hoje em dia, o Centro Paula Souza ele tem colocado isso, porque quando uma empresa vai contratar você, igual eu comentei antes, ela não vai contratar você pela sua mão, né? Pela mão de obra. Ó. Tô aqui vendo aqui, ó, a mão da Júlia segurando seu celular, a mão do Nicolas segurando o celular, o Thiago também. Ela não vai contratar a mão de obra deles. Ela vai contratar aquilo que você sabe. Ela vai contratar a sua competência, diante da sua competência. Então, olha o quão importante é de se ter aí isso bem definido. Porque eu contrato errado, se eu não tenho. Imagina, vou fazer um processo. Gente, eu acho que se eu botar uma vaga aqui de emprego, hoje aqui, se eu publicar na rede social, no Facebook tem essa opção. Eu acho que eu devo receber, diante da situação que está, pelo menos aí uns 100 currículos até o final de semana, que seria tipo amanhã, domingo. Eu tinha recebido uma vaga da construtora que eu abri na ITEC de São Vicente. Em 2 dias eu acho que tinham 150 currículos. Isso que eu tive ainda que filtrar, porque muita gente mandou e não tinha né com credo que a gente tinha colocado na definição daquilo que a pessoa deveria minimamente ter como competência. Porque diante da situação que tá aí, muita gente mandando e tipo, tá lá, você tem que ter habilitação para motorista. Tinha uma vaga lá que era isso. Que na verdade a pessoa ia ficar com o carro da construtora para fazer as atividades administrativas. A pessoa mandou, ela tinha nem habilitação de bicicleta. Aí, tipo, pô, mas calma aí, a pessoa não leu? A própria pessoa começa a se queimar, né, quando ela faz isso. Aí você fala, nossa, mas existe habilitação para bicicleta? Não, isso é uma invenção que Praia Grande tentou, mas não rolou. Tudo bem? Pode e falar. E aí, se contrata errado, gera frustração para ambos os lados, né? Que aí, às vezes, a pessoa que foi contratada e é demitida, ela passa traumas, né? Fica traumatizada, sei lá, né? E a empresa também cai nesse ciclo de rotatividade, de custo, altos custos com demissão, né? Enfim, né?
é complicado. Quando eu também eu era com 17 anos, eu comecei a trabalhar numa contabilidade, né? E assim, essa contabilidade, ela até hoje, você vê que ela não mudou, né? É algo interessante. Os proprietários, eles até desfizeram a sociedade, né? Eram 2 advogados e 2 contadores. E aí eles estão com contabilidade separadas, escritório de advocacia, enfim, né? E lá ele tinha por hábito, né? Ele contratava só recepcionista. E a recepcionista tinha que ir ajudando os outros setores, né? E aí aprendendo o setor fiscal, contábil, e aí depois ele pegava, tirava recepcionistas um certo tempo, colocava em algum setor que tinha vacância, e aí a pessoa, ela ia trabalhando, enfim, aprendendo, mas assim, você vê que quando e aí surgia vários problemas. Por quê? Porque aí a pessoa ela ia se capacitando, se qualificando, fazendo faculdade, fazendo curso. E aí chegava uma hora que ela queria, né, uma promoção financeira. E o gestor, ele não, assim, ele tinha um limite, ele não passava daquele padrão de remuneração. Então, às vezes, ele perdia, né, alguma pessoa, assim, por quê? Porque ela arrumava um outro emprego com uma remuneração melhor e ele ia perdendo direto, tinha uma rotatividade muito grande lá. E aí, no fim, ficava vários problemas, assim, às vezes a pessoa saía, deixava serviços acumulados, então... E aí, quando ele surgia a vaga, né, para poder... Aí chegou uma hora que a própria chefe lá, ela falou assim, não, eu quero pessoas capacitadas, formadas, né, para poder substituir lá o setor contábil que estava precisando. E aí ela fez o processo seletivo lá, né, aí eu até acompanhei, aí foi o que você falou, nossa, surgiu vários candidatos recém-formados em técnico, em contabilidade, assim, e ela aplicou prova, tinha o pessoal que fez técnico, mas nunca exerceu, fez o técnico no ensino médio, e nem sabia mais, nem lembrava mais como fazer a prova, o processo seletivo, enfim, né, e aí ele contratou esse pessoal, e quem passou no teste era o pessoal geralmente que tinha o ensino superior. Mas aí você vê, depois de um ano que eles pegaram experiência, viram que surgiu oportunidade melhor, né, de salário, eles saíram. Então, quer dizer que teve um custo muito grande lá no processo seletivo, eu lembro, né? E, enfim, as pessoas saíram, continuaram saindo. E até eu também saí depois de um tempo, nem sei mais como ficou, mas hoje em dia até tenho umas colegas que passaram por lá, que saíram, e aí a gente escuta o comentário que a cultura da empresa continua a mesma, você vê, né? Passou tantos anos, né? Mais de 15 anos, e a empresa continua com essa cultura. Então, é algo muito prejudicial, né? Sim, é bom até que ele já tem uma base aí sobre a parte da cultura, sobre processo de treinamento, desenvolvimento, porque eles já vão vendo como que isso afeta o depois, né? Igual agora aí, esse seu exemplo da contabilidade, que muitas empresas acabam esquecendo de coisas que são até, digamos, básicas dentro da gestão de pessoas e perde talento, e aí você não tem processo para retenção de talentos. É engraçado que essa prática é uma prática comum, gente. Tipo, contratar pessoa para ser recepcionista, mas que vai atuar junto com outras áreas. Aí tem empresa que quer contratar o estagiário, vamos supor, da ETEC, para atuar numa coisa que não deveria ser o estagiário. Aí, além disso, às vezes a pessoa vai para a faculdade porque a empresa fala que não pode ficar naquele momento com ela e pede para fazer faculdade para fazer um novo vínculo de estágio na faculdade. Aí a pessoa vai, aí vamos dizer que já são, sei lá, um ano de estágio de técnico com mais 2 de faculdade.
E a pessoa ela vai adquirindo experiência. Aí chega uma hora que ela pode ir embora e você perde um talento por não ter aí realmente uma política organizada dentro da empresa. Bora. Eu deixei o link do vídeo, calma aí que eu já mostro, só para poder falar sobre os 3 blocos aqui do mapeamento aí das competências, tá? E aí a gente assiste a vídeo curtinho, acho que são 2 minutinhos só, tá? Bom, ó, primeiro são aí as competências ligadas a questões conceituais, então os conhecimentos, conceitos, teoria, que embasa aquela análise daquele perfil que eu preciso, então as experiências, as ideias. Isso muitas vezes vai da experiência profissional da pessoa, vai dos cursos, da formação, a área de formação dela. São coisas que nós temos na nossa vivência ou na nossa rotina, porque a empresa, aí eu acho que não sei se foi na quarta que eu comentei isso. Eu sei que teve um dia que falaram assim que a empresa queria uma pessoa que fosse para trabalhar como nível base lá, tipo júnior. Tem empresa que coloca isso, né? Júnior, sênior e tal. Aí queria uma pessoa como júnior, mas ela tinha que ter uma experiência como se fosse sênior. Eu falei, gente, mas como assim, né? Tipo, eles queriam, na verdade, era pagar menos para uma pessoa que soubesse fazer todo o trabalho e assumir toda a responsabilidade. Então, quando eu faço a avaliação por competência, eu defino para cada cargo certinho. Uma vez que faz diferença, gente. Você pagar o salário para uma pessoa fazer um trabalho, vamos supor, de auxiliar, e pagar um salário para a pessoa fazer um trabalho de coordenador. Então, quando eu faço esse mapeamento conceitual, eu divido isso, eu organizo isso. E aí, não se espantem, né? Se também vocês encontrarem isso. Até uma rede de call center que tinha aqui na região, quando a pessoa virava, sei lá, se era coordenador, encarregado, como é que eles chamavam, gente, a pessoa ganhava, acho que eram uns 200, 300 reais a mais, e acumulava uma série de responsabilidades. Resultado, essa empresa ela começou a ter aí um alto índice de rotatividade, de turnover, porque as pessoas não se sentiam motivadas a trabalhar ou a atuar. E tudo por uma falha, podemos dizer assim, de políticas de competência, políticas de RH ou coisas do tipo. Entendeu? Olha como que coisas simples da rotina acabam interferindo. Outro ponto das competências, nós temos as competências técnicas aí, que seriam as habilidades, né, ligadas aí ao saber fazer. Não se espantem se as empresas pedirem testes, né? Até por isso, até ia comentar disso antes, o processo ali, aquele período de experiência, ele é colocado. Então a pessoa tem aí os dias lá, os 3 meses, para poder mostrar que realmente ela é, capaz de ficar naquela função. Isso deveria servir para, fez uma contratação, a pessoa não se adequou, fez uma contratação, aquele colaborador não era aquilo que parecia ser na entrevista. Não conseguiu demonstrar aí, né, que ele sabe fazer. Você desliga o colaborador. Ainda assim, mesmo com essa regra, ainda tem empresa que deixa a pessoa passar a experiência sem analisar, sem avaliar, e aí depois é tarde demais. E para mandar embora, né, um custo altíssimo. E por fim, nós temos aí o bloco das competências interpessoais, que é aí a forma com que ela se comunica, com que ela interage, questão dos valores. Muitas empresas
costumam demonstrar já naquela fala inicial do processo seletivo quais são os valores que a empresa tem, o que ela preza. E aí, com isso, o colaborador ele já vai conhecendo para tentar se ajustar. Se também ele não se ajusta, a empresa pode começar a tentar moldar, a fazer ali reuniões, ações para ver se a pessoa consegue se adequar. Caso não, também há esse risco. Tá? Até quando a gente falar de valores, nós podemos falar sobre o respeito com a diversidade. Quantas vezes, né, não sai na internet aí que é caso de discriminação, caso que às vezes entrou lá um casal que era homossexual e foi destratado ou houve algum tipo de ação contrária e aí a empresa vai a público, solta uma nota. Esse é o trabalho com o pessoal do terceiro de marketing, que é marketing institucional. Aí solta uma nota falando dos valores da empresa e que foi um caso isolado, mas que esse colaborador não está mais no quadro de funcionários. Então, avaliar essas competências e fazendo as correções também, quando necessário, são importantes, porque senão você só avalia e o depois, né? Tipo, e aí o depois? Aí fica solto, podemos chamar assim, porque ninguém vai fazer nada. Você avaliou, tá bom, tá lá. A Júlia precisa melhorar em tal ponto, mas e aí? Aí, no outra vez, então você vai acabar voltando para aquele negócio burocrático e rotineiro, sem nenhum tipo de ação. Vou colocar o vídeo aqui, se alguém tiver alguma dúvida, já prepara aí. Quando terminar o vídeo, você pergunta sobre avaliação por competência. Que é o que mede e como fazer uma avaliação por competências, esse é o tema do Minuto Kenobi de hoje. A avaliação por competências é uma ferramenta do RH que pode ser aplicada em vários momentos, inclusive durante recrutamento e seleção. Ela serve para medir as competências técnicas, aumentar a motivação e o engajamento e avaliar o potencial de desenvolvimento de cada um dos candidatos. Para isso, ela avalia as habilidades comportamentais, além de atuar em outros pontos, como na medição da comunicação interpessoal, raciocínio lógico e resiliência. Nos processos seletivos, a avaliação por competências pode apresentar diversos benefícios, como o aumento da produtividade, que acontece quando as habilidades dos colaboradores estão alinhadas com as necessidades da empresa, a superação das metas, já que com a avaliação, os profissionais vão ter as condições técnicas e comportamentais para desenvolver suas funções, e a redução do turnover, que acontece por causa do aumento da assertividade nas contratações. Para fazer uma avaliação por competências aí na sua empresa, é fácil. O primeiro passo é mapear quais são as competências necessárias para cada atividade. Depois, é importante pensar em perguntas ou formas de avaliar essas competências mapeadas dentro da sala de entrevista. Afinal de contas, é importante guiar o entrevistador para que ele possa fazer essa avaliação de forma prática e usando critérios semelhantes aos outros entrevistadores. E no final de todo o processo, você vai ter dados importantes sobre o candidato, que ajudarão na assertividade da contratação. E as competências precisam estar mapeadas e priorizadas. Isso vai ajudar na hora de criar estratégias de desenvolvimento. E você também precisa fazer o acompanhamento para ajustar o que for necessário ao longo do tempo. Além da avaliação por competências, diversas outras técnicas podem ser aplicadas durante um processo seletivo para aumentar a assertividade da contratação. Por isso, se você quer continuar aprendendo sobre essa área, eu separei a nossa certificação gratuita de recrutamento e seleção. O link para você se cadastrar está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, marque um amigo que possa se interessar. Até a próxima! Boa, eu deixei esse link ali acima para vocês, tá bom? Então, viram aí a importância da avaliação por competência, os processos, a questão de você contratar, de você analisar aí o perfil da pessoa, de você avaliar se realmente ela, até mesmo já estando contratada, né, mas se a pessoa está dentro ou não daquilo que é esperado, porque você não precisa usar ela só quando vai contratar. Você pode usar durante o processo, você vai avaliando o potencial, você vai até corrigindo. Existem, eu já até comentei disso, empresas que têm as suas universidades corporativas, né? E aí
nas universidades corporativas, elas fazem treinamento para aprimorar as competências. Então, claro que não dá para tirar, né, todos os colaboradores da loja e levar, mas ela seleciona pessoas-chave e depois essas pessoas também multiplicam, visando aí o desenvolvimento dessas competências para melhorar o trabalho e até a questão também do turnover aí, que você mantém o colaborador dentro daquelas competências que foram mapeadas e nesse processo que o colaborador ele está dentro das competências, você faz com que melhor o trabalho flua. Alguém vai perguntar alguma coisa? Tranquilo aí, me falem. Ou não? Tá tranquilo, professor. Tudo bem, essa turma é demais. Ficou baixo o áudio desse último vídeo? Um pouco, talvez? Não, tava bom. Ah, então tá, porque aqui no meu mixer de som aqui, eu deixo o Chrome mais baixo do que tudo, agora que eu percebi. Ele tá, tipo, no 2 e o resto tá no 10. Aí eu falei, eita, caramba, mas tudo bem. Continuando pra gente terminar, que esse é o último, para vocês cestarem com a próxima aula, que não é o almoço. Ó, último ponto é a avaliação 360 graus. Que seria, né? Primeira coisa, 360 graus, até pela imagem ali, vocês já conseguem entender que é um giro completo. Então, dentro da empresa, como é que está esse colaborador? Então, eu vou avaliar de forma circular, observando, né? Por isso que esse é o nome, 360 graus. Observando todos os entes que estão envolvidos com o colaborador. E aí, quando eu falo todos os entes, os outros funcionários que trabalham com ele, o gestor, o cliente interno, que seria, vamos supor, o setor de produção se relaciona com o setor de estoque, com o setor de transporte. Então, cliente externo, aquela pessoa que está ali de fora da empresa e tem relação com ele. Então, de forma circular, eu faço essa análise até para ver se realmente aquilo que ele está atuando está dentro do que estava esperando, tá? Do que era o esperado. Ela é muito interessante porque quando você passa a avaliar aí várias opiniões e várias visões, você começa a ter um resultado até, digamos assim, mais completo, porque às vezes o cliente ele está vendo de uma forma que pode ser o inverso, eu ia falar até antagônica, palavra de LPL, né? O inverso de como o gestor apontou, e às vezes para o gestor não está tão bem o desempenho, mas o cliente ele quer, ele aponta ali que aquele colaborador atende a todas as suas expectativas, que ele coloca aí dentro ou até supera a expectativa do que o cliente tinha ou do desempenho que o cliente esperava. Então, é interessante porque isso até tendo participação da direção, também você começa a ver que às vezes o problema é um problema de relacionamento interpessoal entre quem está ali na coordenação, na gestão das atividades daquele setor, junto com algum colaborador. E aí isso também abre margens, porque se você vai no método tradicional e não tem essas outras opiniões, tipo, o que o gerente colocou, beleza, tchau, vai embora, né? E aí você às vezes perde um bom colaborador por conta do relacionamento dele com aquele gestor.
Prof? Essas empresas de fornecimento de produtos, prestação de serviço, né? É essencial, né? A opinião dos clientes, né? Por isso que tem a caixinha, né? Deixe sua opinião, dicas, sugestões, reclamações na recepção ali, né? É uma forma também de ter uma avaliação, né? E aí, às vezes, o cliente ali de forma anônima vai lá, deixa a sugestão, a reclamação, a opinião dele. E aí é interessante ler aquelas opiniões, né? Não deixar a caixinha ali, ficar ali e não fazer a leitura, não fazer o feedback, né? Porque se o cliente é que traz, né, todo o lucro para a empresa, então é essencial saber a opinião dele, né? Sim, e esse processo até do feedback é aí a chave dessa avaliação 360, gente. Porque imagina, e você não tem feedback de quem tá envolvido. Ou às vezes você só tem feedback do gestor. Mas e aquele colega que trabalha com você? E o seu cliente? Então é legal porque vem de todos os lados aí e você começa até a ter uma outra visão sobre o chá. Lembra do chá? Das competências lá, o conhecimento, a habilidade, a atitude? De repente, você pode aprimorar ou trabalhar, ou até algo que para a empresa estava bom, mas o cliente percebeu que determinado atendente tem, às vezes, problema para relacionamento com o cliente. Então já começa a pensar aí num programa, ou se várias pessoas, tipo, colegas de trabalho deu ok, o gestor deu ok, mas o cliente deu problema com o atendimento, eu tenho que já acender o sinal de alerta, pensar aí num programa de treinamento para aprimorar essa competência, para poder ver que além dele ser um bom colaborador internamente, o que traz dinheiro é o externo, né? Então eu preciso passar aí a aplicar melhorias, tá? E aí não basta, né? O colaborador ele ter aquele chá e ele não desempenhar isso. Ué, mas como assim, professor? Se a pessoa tem, ela vai estar lá no dia a dia. Mas tem gente que acaba acomodando. Então, às vezes ele poderia fazer mais. E aí ele não está fazendo. Às vezes ele está desmotivado, ele não está totalmente empenhado. Se eu não avalio, se eu não faço acompanhamento, a medição, até aquela questão do círculo lá, e vou olhando em cima dos objetivos colocados, eu posso ter, infelizmente, aí uma excelente pessoa, mas que ela não está agregando. E aí eu não preciso, né, dessa pessoa na equipe. Se a gente pegar um exemplo de futebol, assim, às vezes o time tem um jogador muito bom, mas ele não está jogando. Ou está no banco de reservas, ou ele está afastado, ou está machucado. Então, assim, o que ele vai agregar dentro do processo? Nada. Então, quando a gente pensa nisso, fazer essa avaliação, o acompanhamento, é muito importante, porque aí a gente começa a observar as responsabilidades do cargo, aquela atividade executada, até o que a professora Márcia colocou sobre muitas empresas colocam lá a caixinha de avaliação, ou além da caixinha de avaliação, tem loja que quando você vai sair, tem aquele painelzinho que você tica lá o display, sabe que tem lá o vermelhinho, o amarelo e o verde, o rostinho, para você avaliar. Tem quando você tem loja, peraí que eu estou tentando fazer aqui o treco. Tem loja que coloca também, além disso, desse rostinho para avaliar, ela coloca para você especificamente daquele colaborador. Principalmente quando é aquele telemarketing chato, insuportável, que liga todo dia. Até hoje não me ligaram aqui que eu tô com vocês, mas ontem me ligaram.
Eles fazem para você avaliar o atendimento e se a pessoa atendeu. Olha, eu coloquei aí os emojis para vocês. Se a pessoa atendeu ou não a sua necessidade. Porque às vezes você liga, a pessoa só enrolou e não atendeu. Ainda assim ela tem, né? Não sei se é por praxe desses sistemas de telemarketing, mas ainda assim ela tem a coragem, digamos, de passar para você avaliar o atendimento. Que na verdade não resolveu nada do seu problema, mas talvez por ser uma coisa de praxe deles, eles mandam, até porque nessas empresas que fazem esse tipo de atendimento, não é só a empresa que avalia. Quem contratou a empresa para representar o banco, representar alguma outra empresa, ela também avalia. Então, olha que loucura que fica, né? Porque você é avaliado internamente, é avaliado pelo seu cliente externo, porque é aquele que te contratou, e aí você começa a ter, digamos assim, uma maior obrigação, uma maior responsabilidade para você entregar aquilo que é esperado. Certo? Pergunta bem? Nap, pelo jeito. Doutor, Oi. eu ia perguntar como que a empresa sabe se é melhor treinar o funcionário ou demitir ele, mas eu acho que o senhor já explicou isso. Se é melhor treinar ou demitir. Ela vai fazendo com base nas métricas, o Thaís. Ela vai colocando a avaliação, ela aplica lá o programa de treinamento, ela reavalia, ela analisa se deu certo, tenta às vezes de uma outra forma, e aí ela não vê resultado. Então, por não ver resultado, ela acaba fazendo desligamento. E aí, nesse desligamento, algumas vezes, tá, gente? Não é sempre. Algumas vezes as empresas dão o feedback ali, mostrando, olha, você está sendo desligado por causa disso, disso, disso. Você tem aí, a gente não identificou tal e tal competência, tal problema, tal. E aí começa a demonstrar. Por quê? Quando você faz isso, o colaborador, numa outra que ele for trabalhar, numa outra empresa, ele já vai atento a buscar melhorar. Pelo menos, né, digamos, teoricamente deveria ser assim, né? Tipo, ele vai atento aí a aquilo que fez com que ele fosse desligado e aquilo que faça com que eles melhorem ou evoluam aí. Digamos de evolução contínua ou coisa do tipo. Deixa eu ver, vai ter que sair? Tudo bem, Thiago. Bom trabalho, cara. Valeu, até. E o João, como nos modelos tradicionais existe alguma crítica generalizada aos modelos modernos de avaliação? Não sei se a prof. Márcia ia falar. Não, eu ia falar da pergunta, que às vezes também tem aquelas empresas que, tristemente, né, elas, ao invés de avaliar, né, para poder tentar melhorar o desempenho, elas acabam não dando chance, né, já acaba punindo direto os erros com a demissão, né. Então, isso também é algo que acontece bastante, né? Mas que é um método que gera vários problemas também, né? Vai gerar o turnover, enfim, né? Por quê? Por conta de avaliar o funcionário no primeiro momento já para puni-lo, né? E o correto não seria, né? Seria dar chance para ele tentar melhorar, enfim, né? Ao invés dessa punição já direto com a demissão, né? Exatamente, que foi até que eu tinha comentado que avalia. Você tenta colocar um processo de correção. Aí você dá o tempo, avalia de novo. E às vezes a pessoa que não quer. A gente tem empresa que adota a prática de não demitir o colaborador. Então ela vai deixando, e o colaborador vai aí fazendo corpo mole, ele para de atuar, digamos assim, com
eficiência ou com tudo aquilo que era esperado, e vai ficando uma situação que ele não desempenha a função, a empresa às vezes vai deixando, aí chega uma hora que acaba desligando ou ele pede o desligamento. E até isso é ruim porque ele acaba fechando uma porta futura. Porque hoje, a pessoa está insatisfeita, ela quer sair. Mas você não precisa sair e fechar a oportunidade de voltar lá na frente. Porque nunca sabe, né? De repente você, por já conhecer tal, a empresa também, por já conhecer você, de repente você foi para outro lugar, não deu muito certo, ou então você, sei lá, teve problema no mercado, crise, e aí acabou saindo e você tem a chance de retornar. Então ainda tem esse ponto que nem todo mundo acaba pensando nisso, que eu vejo muito. Aí a galera começa, digamos, a aloprar, falta sem parar, dá atestado. Aí quando é tipo sexta-feira, vai, igual essa semana que teve feriado, aí já dá atestado já para não ir trabalhar. Aí quando você vê a pessoa tá curtindo. Gente, tem cada caso que se fosse contar aqui ia acabar a aula, ia acabar a outra aula depois do almoço e não ia terminar de pessoas que fizeram coisas parecidas. E o João colocou se existe alguma crítica aí generalizadas aos modelos modernos de avaliação. Ô João, tem também, cara, porque muitas vezes as empresas colocam esse processo, digamos que por praxe, né? Tipo, algo bonitinho ali e tal, para dizer que tem, mas ela acaba não conseguindo realmente aplicar. E aí tudo aquilo que foi colocado, você fez a avaliação, você parou, você destinou recursos financeiros, destinou, é, além de recurso financeiro, a equipe, você não dá o feedback, você não aplica a melhoria, você fez, mas ficou incompleto. Então, ao se fazer o processo, digamos, incompleto, você não atinge, tá? E aí vai depender, às vezes até do próprio gestor, porque a pessoa trabalhou a vida toda numa empresa que atuava com método tradicional. Então ele às vezes faz, mas faz, digamos assim, só para enganar ou só para inglês ver. E na verdade não há uma aplicação efetiva de melhorias, de olhar aquela competência, de aplicar melhorias e o desenvolvimento real do colaborador. Tudo bem? Bom, aqui é mais a consideração, e aí a gente já comentou sobre o objetivo da avaliação de desempenho, até também nessas perguntas aí de vocês, tá? É, e tem, por fim, ó, a importância do feedback, tá? Que aí a gente consegue bons resultados, consegue melhoria da equipe, solução de problemas, acompanhamento aí até sobre responsabilidades e objetivos das atividades que são desempenhadas, tá? E por fim você cria aí um ambiente bom de trabalho. De novo, né? Não quer dizer que porque você viu aqui, você vá para uma empresa trabalhar, que você vai encontrar isso desse jeitinho. Às vezes a empresa ela acaba tendo um processo, às vezes você passa lá por uma entrevista para avaliação de competência, com perguntas, e depois para aí. Ou nem isso é feito. A forma que eles vão te avaliar é se você está vendendo conforme a meta ou se você está conseguindo no final do dia entregar o resultado que era esperado. E aí, se você não está, o que vai fazer? Ah, nada. Aí vai lá, vamos dizer assim, olha, aqui o João, 10 dias aí no mês que ele não conseguiu cumprir dentro do prazo aí aquilo que era esperado, ou ele teve que ficar até mais do horário porque não conseguiu cumprir. Tá, mas o que a empresa fez para melhorar? Então, o feedback, esse acompanhamento e essa ação
ela faz parte também desse processo de avaliação de desempenho para que você consiga construir aí um resultado mais efetivo. Faz avaliação, mas se perde no meio do caminho, né? Não consegue colocar em prática e fazer o feedback, depois colocar em prática o plano de ação, os resultados da avaliação também, né? E porque, na verdade, é porque vai ter que ter uma pessoa que fique só, né, gerenciando todo esse processo. Então, às vezes, o custo também, a empresa não quer ter custo, acaba tendo ali o próprio gerente, ele tendo que resolver outros problemas, e aí a aplicação do resultado da avaliação vai ficando para último plano, né? Tem todos esses problemas no dia a dia, na prática, que às vezes a teoria, né, é muito bela, mas aí a organização na prática vai deixando vários buracos e a avaliação vai ficando para último plano. Sim, que entra até aqui, né, nesse último ponto, que a questão mais importante aí da avaliação não é você chegar lá e definir as competências do cargo, a questão do potencial necessário. Na verdade, é você dar o feedback para fazer aquela construção de melhoria, tanto aí a empresa, o colaborador, e você fazer com que a empresa continue naquele ciclo que é muito usado isso na escola japonesa, de melhoria contínua. E aí com isso você tem um autoconhecimento do gestor, da atividade dele, os colaboradores se autoconhecerem e a empresa conhecer o potencial de cada um. Porque se ela de repente tiver uma estratégia de expansão, com quem será que ela pode contar? Quantas empresas que não expandem as suas ações porque às vezes elas não identificam colaboradores que possam ajudar no processo de expansão. Aí vai trazer gente de fora e pode ser que desmotive a equipe porque já tinha fulano que estava há X anos lá e ele não teve oportunidade, ou outro que quase teve a promoção, mas trouxeram alguém de fora e aí o clima pode mexer. Então você começa aí a fazer esse processo de conhecimento e de ajuda no crescimento profissional. E aí a empresa cresce como um todo, né? Crescendo como um todo, você vai ter um resultado melhor. E aí, com o resultado melhor, mais chance da empresa se manter no mercado. Tem até uma coisa que eu acho que eu nunca comentei com vocês, mas eu já comentei isso com a turma do marketing, que são as ODS. Eu costumo comentar com os alunos do TCC, assim, do terceiro, que quando o aluno ele faz um TCC, voltado para uma empresa, tal, e essa empresa, digamos assim, ela não tem nenhuma ação ambiental para colocar, nenhuma ação de combate à fome, tal, eu falo, gente, o ODS é o desenvolvimento sustentável. No desenvolvimento sustentável, você tem também o viés de emprego digno, da crescimento econômico, de você fazer a manutenção da empresa, a manutenção dos empregos, das oportunidades, das vagas. E isso entra no que a gente está falando, porque a ODS 8, um bom ambiente de trabalho, um ambiente organizado, faz parte aí do feedback e do processo de gestão de pessoas. E aí entraria, né, digamos assim, isso tudo no ODS 8, porque as organizações precisam se manter, precisam aí dar continuidade, nossa amiga aí da contabilidade, né, já deve ter visto aí o princípio da continuidade, deve dar continuidade na coisa como um todo, e o ODS 8 ajuda nesse processo. É isso, Prof. Márcio. É verdade, né? Pena que assim, né?